Eu vou dar início só para pelo menos começar a explicar um pouquinho do funcionamento, pedindo para que todo mundo silencie as suas câmeras e as suas câmeras não, perdão, a câmera pode manter, a gente vê o rosto, mas o microfone. Para falar um pouquinho também, porque a gente está vendo que tem várias pessoas diferentes nesse encontro. O Giro Processual Penal é uma iniciativa que eu e o Carlos Helder, que está aí com a Jabanar, tivemos para tentar democratizar um pouco o conhecimento acadêmico, e aí a gente está tentando fazer compartilhamentos entre pesquisadoras e pesquisadores. Então, essa nossa primeira ação, digamos assim, né, foi esses encontros e debates com pesquisadores e pesquisadoras de referência, como a Janaína Matida, que a gente agradece muitíssimo a presença e o aceite, o convite. Nossa intenção aqui é que seja um debate mesmo, então, após a fala dela, a gente vai contar com a Maria Eduarda e com o Caio Badaró, que estão entrando, para inaugurar, digamos assim, o debate, mas todos estão convidadíssimos a fazer seus comentários, podem fazer no chat, a Maria Eduarda e o Caio vão, então, organizar tudo. A gente está gravando para poder disponibilizar, porque tem muitas pessoas que entraram em contato também dizendo que fazem aula ou cursos nesse horário, estão assistindo. A gente põe na nossa página do YouTube, no nosso canal, né, que a gente criou um canal também, e disponibiliza no site. Então, vou passar a palavra para o Helder também para fazer algumas outras considerações antes de passar oficialmente para a Janaína. Obrigado, Dani. Primeiro, eu queria também agradecer novamente a todos que estão topando com a Dani aqui, de participar, vir debater esses temas. A ideia é justamente o que a Dani falou, todo mundo está convidadíssimo a participar dos debates aqui. Claro que esses debates eles são limitados pelo tempo e pela temática, né? Toda vez antes de uma programação a gente faz a divulgação do tema que vai ser tratado. Esse texto fica disponível no nosso site, vocês têm acesso lá na aba lá do evento. E em relação ao tempo, para a gente tentar corrigir esse déficit de tempo aí dos nossos encontros, a gente deixa disponível também uma possibilidade das pessoas que não conseguirem fazer as suas perguntas ou eventualmente não tiverem confortável para fazer essa pergunta aqui nesse momento, fica disponível aí uma aba no nosso site também de blog, assim pode ser encaminhado para nós essas perguntas e nós encaminharemos as perguntas para os expositores, no caso, os convidados, que vão responder e a gente também posteriormente vai disponibilizar. Tá bem? Esse encontro de hoje, nós estamos recebendo a professora Janaína Matida, como todo mundo já sabe. A professora Janaína Matida, ela escreveu esse texto que nós vamos debater sobre inferências probatórias junto com a professora Raquel Erdi, e a Janaína é doutora em Direito pela Universidade de Girona, mestre pela PUC do Rio de Janeiro e, deixa eu ver o que mais, professora, enfim, palestrante em diversos locais do Brasil e agora, salvo engano, professora de alguma universidade do Chile, e eu peço desculpa por não ter ido procurar o currículo completo, mas é muito bem-vinda e é um tema que tem instigado bastante a gente que se preocupa com esse debate de prova e essas repercussões da epistemologia no processo. Dani, a palavra é tua. Não, vou passar de imediato a palavra para a Janaína, que é a nossa convidada da noite. Boa noite. Queria agradecer muito o convite da Daniela e do Carlos Helder. Realmente agora, né, nesse período de quarentena e de isolamento, a gente precisa, e a gente está se ajustando, né, se reinventando nesse período de
desenvolver as nossas pesquisas e disseminar conhecimento, e não vírus, né, de outra forma. Normalmente a gente acaba combinando, a gente, digo, professor, pesquisador, né, a gente acaba combinando os períodos de aula também com palestras. Curiosamente, esse ano seria um ano difícil para estar no Brasil, porque eu assumi a cadeira de Direito Probatório na Universidade Alberto Hurtado, no Chile, e eu estava, num certo ponto, eu estava um pouco triste, ou tendo que me ver com essa nova sensação. Bom, também não vou estar presente aqui, vou estar presente lá, né? Não vou estar em todos os eventos aqui no Brasil, mas vou estar em grande parte nos que eu puder, até porque eu pedi para montarem a minha grade no sentido de que eu pudesse vir para o Brasil com alguma frequência, porque também tem uma questão pessoal, meu pai precisa de mim aqui também. Então eu tinha pensado, uma coisa que eu preciso saber, quanto tempo eu tenho? A gente tem feito uma sistemática de 15 a 20 minutos. Olha, tá bom. Então, vou tentar fazer 20, tá? Vou tentar fazer 20. E acabou que, enfim, que esse isolamento fez com que houvesse uma oportunidade, isso talvez seja algo, não sei se eu digo positivo, mas algo surpreendente, porque eu tenho podido participar de muitos eventos aqui no Brasil, né? Porque eu estou dando aula do Rio de Janeiro e não de Santiago, porque eu fiquei presa aqui no Rio de Janeiro. Também não preciso, ainda não vi como é que eu levo essas coisas todas, ainda bem que eu não levei. Já imaginou a minha casa tá lá e eu tá aqui? Esse é um Deus nos acuda. Mas enfim, então eu fico muito contente de estar com pessoas interessadas em epistemologia jurídica da prova, né? Como aqui no Brasil passou-se a chamar essas discussões todas sobre a temática da determinação dos fatos no ambiente dos tribunais, no ambiente jurídico, né? E, enfim, muito obrigada por esse espaço. Eu achei interessante, porque quando a Dani me contactou, ela sugeriu esse texto. E esse texto é um texto de 2016, não é um texto novo. Depois desse texto eu escrevi várias outras coisas, mas eu continuo gostando muito desse texto. É um dos raros textos que eu leio passados, assim, já de mais tempo, e que eu continuo concordando com esse texto, porque a gente vai mudando, né? Conforme a gente vai lendo outras coisas, a gente vai mudando. Hoje eu lia esse texto e eu gosto desse texto, me reconheço em várias partes desse texto, e, no entanto, tinha partes que eu não me lembrava. Então, foi também um revisitar dessa Janaína de 2016, né? E nesse momento eu estava preocupada em apresentar o que é a epistemologia jurídica a partir de um outro significado que essa expressão pode ter também, né? Eu estava tentando fazer com que a minha experiência na Espanha, porque eu ainda estava terminando o doutorado lá, terminando no gerúndio, né, gente? Porque doutorado é um negócio que traumatiza porque atrasa, porque, enfim, né, a gente não faz o que o orientador quer assinar, a gente faz o que a gente é capaz. Então, vai indo. Bom, enfim, 2016 eu estava terminando o doutorado e estava nesse propósito de explicar para os brasileiros, né, junto com a ajuda da Raquel Erdi, que é minha amiga pessoal, mas também foi minha colega durante os anos que eu trabalhei na UFRJ, né? Na companhia da Raquel Erdi, explicar o que a gente chamava, o que nós chamamos, mas desde então chamávamos de epistemologia jurídica. E por que era importante isso? Porque é um outro significado de epistemologia jurídica, muito mais sedimentado e, enfim, que faz parte da nossa forma de estudar direito também, né? Então, quando a gente fala sobre... existe uma forma de usar esse termo, essa expressão, epistemologia jurídica, significando o conhecimento do direito. É o direito, o fenômeno jurídico, que é um objeto a ser conhecido. Essa foi, por exemplo, a empresa do Kelsen, né? Quando o Kelsen falava sobre a teoria pura do direito, sobre a ciência do direito, ele estava realizando o que a gente chama de epistemologia jurídica neste primeiro sentido. Também a preocupação, a partir de outras
estímulos, né, e de outras conclusões do Vará, né? Então, eles estão voltando essas ferramentas do conhecimento, né, do que é conhecer, para o objeto direito. Pois bem, não é isso que os espanhóis, italianos, norte-americanos chamam de epistemologia jurídica neste sentido que nós acabamos adotando. Eu, Raquel, Jorge Ferrer Beltrán, Carmen Vázquez, Daniel Gonçalves Larrié, Michele Taruf, tantos outros, né? Nós chamamos de epistemologia jurídica o conhecimento dentro do contexto do direito, o conhecimento não do direito, mas de fatos. Portanto, estamos preocupados com discursos, com proposições fáticas. Gente, tem que desligar o microfone, muito importante. Estamos preocupados com proposições fáticas, né? Estamos preocupados com fatos e o conhecimento de fatos no ambiente do direito. Fatos que são importantes justamente para que se possa atribuir a consequência jurídica adequada. Então, o conhecimento dos fatos, né, acaba sendo algo, um pressuposto de uma decisão justificada, de uma decisão que, do ponto de vista do processo, a gente chama de decisão motivada, né, uma decisão baseada nas melhores razões, né, é algo importante. Então, o conhecimento sobre fatos, considerando justamente a forma como se conhece, aí eu vou usar entre aspas, justamente para distinguir conhecimento de conhecimento, né? Então, a gente olha para a prática e a gente vê o quê? Diversas afirmações sobre verdade dos fatos, mas que são fundadas em ouvir dizer, são fundadas em atecnia, né? São fundadas em convencimento íntimo. Então, considerando justamente esse ambiente prático, esse ambiente da realidade nos tribunais, né, da realidade da determinação dos fatos, absolutamente inadequado a um discurso sobre a verdade, é que a epistemologia jurídica acaba trazendo ferramentas da epistemologia enquanto sub-área da filosofia para ajudar nesta nova reconstrução. Vamos reconstruir a forma como a gente fala sobre fatos dentro do direito, porque do jeito que está, não está bom. Então, esse é o diagnóstico que a epistemologia jurídica, essa que aqui no Brasil a gente passou a chamar de epistemologia jurídica da prova, né? O esforço da epistemologia jurídica da prova é justamente trazer uma alternativa ao tratamento dos fatos no ambiente dos tribunais. Porque o tratamento dos fatos no ambiente dos tribunais é inadequado, é insuficiente e simplesmente se dá a subjetivismo e a decisionismo. Então, esse é o diagnóstico que a gente faz da prática, a gente olha e fala, e aí, que diagnóstico é esse? Né? A gente olha e vê condenações fundadas em reconhecimentos de pessoa absolutamente desregrados, nós vemos uma inobservância quase que absoluta ao que nós chamamos de cadeia de custódia da prova, nós vemos uma inobservância do que nós chamamos de presunção de inocência, nós vemos uma inobservância de algo que nós chamamos como estándar probatório. Quer dizer, todo o discurso sobre prova no Brasil, em realidade, vem servindo de forma inadequada a assegurar, melhor dizendo, vamos guardar o garantir para outra coisa, né? Para assegurar poder ao julgador, né? Então, é esse o problema. O discurso sobre a verdade, na nossa realidade inquisitorial, acabou sendo colonizado, sendo mal usado, justamente para garantir poder àqueles que não fazem nenhuma questão de conhecer os fatos, nenhuma questão em regra geral, tá, gente? Obviamente que há exceções, mas do ponto de vista sistêmico, o discurso sobre a verdade acaba servindo como uma porta aberta para o decisionismo e para a arbitrariedade. Então, a epistemologia jurídica ela faz uma crítica a isso. Oferece ferramentas para descrevermos as práticas e as imprecisões, as incorreções da prática, né? E, ao mesmo tempo, a partir dessa descrição, avalia e pode propor modificações.
né? Então, é isso que a epistemologia jurídica ela quer oferecer. A epistemologia jurídica, neste segundo sentido, não como um conhecimento do objeto direito, mas conhecimento de fatos no contexto do direito. E aí, esse texto, ele é justamente sobre o raciocínio que se faz para determinar fatos. Existe um momento no texto, né, em que eu falo sobre silogismo prático, ou silogismo judicial e as inferências probatórias. E por que eu faço isso? Justamente para localizar, eu e Raquel, justamente para localizar qual é a função, né, aonde se localiza toda essa discussão sobre inferências probatórias, epistêmicas, normativas e interpretativas. Essas inferências probatórias, o raciocínio probatório, aonde exatamente que ele se localiza como importante no raciocínio judicial? E aí, é por isso que a gente se volta para o silogismo. O silogismo, ele tem a ver com o quê? A aplicação de uma norma geral e abstrata a um fato do caso concreto e individual sob exame, e a partir dessa subsunção do fato concreto sob exame, né, extrai-se a consequência jurídica que deve ser atribuída àquele caso, extrai-se o desfecho, a conclusão, né? Então, falar sobre inferências probatórias, atenção justamente ao qualificativo, né, ao predicado, inferências probatórias é justamente o conjunto, né, de argumentos que são desenvolvidos para determinar fatos, para determinar o que nós chamamos de premissa fática do raciocínio judicial. O raciocínio judicial, o raciocínio anterior à decisão, ou que vai dar aso à decisão judicial, ele é composto de uma premissa maior, que é a norma jurídica, e o problema da norma jurídica é desenvolvido a partir das teorias sobre interpretação jurídica, né? E o problema do fato, que está lá na premissa fática do raciocínio judicial, depende justamente das discussões sobre como realizar inferências probatórias. E aí, eu e Raquel, nós falamos sobre as inferências probatórias epistêmicas, normativas e interpretativas. Eu vou explicar cada uma delas e aí eu volto a palavra para vocês, tá? Só para entrar finalmente no tema. Então, as inferências probatórias, elas se localizam, a discussão, né, o debate, a relevância de uma inferência probatória é justamente para a formação da premissa menor do raciocínio judicial, né? E o silogismo prático, o silogismo judicial, embora ele não seja suficiente para reconstruir uma decisão sobre uma decisão do juiz, né? Não dá para a gente dizer, não, o juiz decide só aplicando um silogismo judicial ali, está tudo certo. Isso é insuficiente. Mas essa reconstrução, ela é necessária na medida em que, para que se decida, né, qualquer caso individual, ele antecede uma norma geral e abstrata, o princípio da legalidade, né? A gente só vai ser julgado se houver, né, um crime anterior previamente definido. Uma conduta, ela precisa ser tipificada, e aí se a gente estiver falando do processo penal, né, antes de que ela seja realizada, porque senão não tem processo, né? Senão não tem ilícito e não tem processo a verificar ilícito. Então, falar sobre silogismo judicial, embora seja insuficiente, é necessário. Toda decisão judicial ela pode ser reconduzida a um silogismo prático, né? A uma premissa menor que vai ser subsumida à premissa maior e daí se extrairá a conclusão adequada ao caso individual. As inferências probatórias, né, nada mais são do que o raciocínio que se realiza para se construir a premissa fática. E esse raciocínio, ou argumentos, né, assim, nós vamos usar como sinônimos no texto, tá, isso, né, inferências probatórias são argumentos probatórios, são as melhores razões que sustentam a afirmação de uma hipótese fática como verdadeira, como justificada, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente acaba trazendo uma diversidade de inferências probatórias. E essas inferências probatórias, não raros, elas precisam ser combinadas entre si. Ou seja, não vai bastar só uma inferência probatória epistêmica, não vai bastar só uma inferência probatória normativa, não vai bastar só uma inferência probatória interpretativa. Nós vamos precisar sobrepor uma a outra para chegar à premissa fática do raciocínio judicial.
Então, eu acho interessante que se tenha escolhido esse texto, porque esse texto é um texto muito conceitual, ele não é um texto característico do processo penal, né? E é por isso também que eu assumi, eu achei interessante e me senti, não sei, privilegiada em algum sentido, né? Porque eu estou fazendo com que processualistas penais se interessem por filosofia analítica, que não é um negócio, né, fácil. Então, vamos lá. Vou aproveitar meus 2 minutos aqui para a gente inaugurar a próxima reunião. A inferência probatória epistêmica, né, é aquela que é realizada, né, quando nós temos as informações probatórias, informações que são colhidas pela atividade probatória das partes, né, e dessas informações nós chegamos aos fatos que se quer provar, aos fatos que são ou logicamente relevantes ou juridicamente relevantes. Por exemplo, eu provar que alguém esteve no lugar do crime, no dia do crime, na hora do crime, é um fato logicamente relevante. Por quê? Porque estar num lugar não é algo que esteja, né, nas normas jurídicas como algo juridicamente relevante. Estar no prédio da, sei lá, da Praia do Flamengo no dia tal. Não tem nenhuma norma jurídica que discipline esse fato. O que tem lá na norma jurídica é matar alguém, por exemplo, né? Ou realizar lesão corporal em alguém, né? Tem vários outros fatos que são juridicamente relevantes e que estão na norma. E tem fatos que são logicamente relevantes porque importam para determinar fatos juridicamente relevantes. Então, a inferência probatória epistêmica, ela é justamente essa que vai das informações probatórias aos fatos que se quer provar, tá? E vai das informações probatórias aos fatos que se quer provar através de uma ponte, por isso que eu estou fazendo assim, né? Para ficar mais visível, uma ponte, uma generalização, né? Que autoriza esse tipo de passagem, esse tipo de conclusão fática, tá? Vou parar por aqui, guardem isso, né? A gente está falando de uma ponte, estamos falando de informações probatórias e os fatos que se quer provar. Na próxima a gente volta e eu concluo a inferência probatória epistêmica e falamos das outras. Então, as inferências probatórias epistêmicas, né, elas são as que são realizadas pelo julgador, né, por aquele que vai determinar fatos, sem constrangimento de normas. Ele simplesmente está raciocinando sobre fatos, sobre a ocorrência de fatos, sem que haja um constrangimento que não seja as regras da racionalidade, né? Então, ele está olhando para as informações que foram colhidas pela probatória e está chegando às conclusões a partir de regras de experiência, a partir de conhecimentos científicos que já fazem parte da vida em sociedade e que ele veio a saber, né? Então, é um raciocínio que a gente chama de justamente a valoração livre da prova, né? A gente faz esse raciocínio e o juiz faz esse raciocínio de forma muito parecida ao que nós raciocinamos na nossa vida cotidiana. Por exemplo, se eu vou sair de casa em tempos de não quarentena e vejo que o céu está cinza, opa, melhor eu voltar e pegar uma sombrinha. Por quê? Por que eu vou e volto para pegar uma sombrinha? Porque existe uma generalização, né, anterior e que eu conheço, segundo a qual, quando o céu está cinza, costuma chover. Como hoje o céu está cinza, então pode ser que chova. Então, existe uma generalização que autoriza uma certa conclusão sobre fatos prováveis no presente, né? Quando a gente está num processo penal, por exemplo, né, para transportar uma inferência probatória epistêmica para o contexto do processo, o juiz pode ter uma informação de que, segundo o laudo pericial, foi encontrada pólvora debaixo das unhas do acusado, né? E a partir daí ele infere, né, a partir de uma regra geral que diz que, olha, quando existe pólvora, isso é um sinal forte de que foi usada uma arma de fogo, né? E aí, justamente por essa generalização, que ele é autorizado a concluir que o réu utilizou a arma de fogo que foi encontrada na cena do crime, que, portanto, é responsável pela morte da vítima. Então, existe aí uma generalização, né, que autoriza essa passagem da informação que se tem ao fato que se quer provar.
É claro que, se o réu tiver provas de que naquele dia ele estava na escola de tiro, né, acaba-se ganhando uma outra generalização, né, que dá aso a uma outra inferência probatória e que, de algum modo, sustenta uma hipótese de inocência. Então, prova-se a inocência, neste caso, porque a hipótese que se traz, que a defesa trouxe, é incompatível, né, torna a hipótese acusatória incompatível, né? Então, é importante salientar que a inferência probatória epistêmica, ela é, via de regra, o que se espera que aconteça no ambiente dos tribunais. Só que o ambiente dos tribunais, ele precisa de outras coisas também. A premissa fática vai precisar de outros tipos de inferências. Por exemplo, se não houver prova suficiente, o que a gente vai precisar se não houver prova suficiente? Se a gente parte de um cenário de informações insuficientes, nós temos uma outra generalização, que é uma norma jurídica, que nos diz que, quando há prova insuficiente, toma-se como verdadeira a hipótese da inocência. Ou seja, é obrigatório partir da insuficiência de prova à conclusão pelo estado de inocência do réu. Isso já não é mais uma inferência probatória epistêmica, porque o juiz ele não está julgando com base nas informações que ele tem e chegando a uma conclusão sem constrangimentos intelectuais. O juiz ele pode muito bem estar convencido, porque, do ponto de vista íntimo, as provas que existem são suficientes, mas que, do ponto de vista do estándar de prova escolhido por aquele sistema jurídico, não é suficiente, ele vai ter que julgar com base na presunção de inocência. Então, nesta segunda hipótese, existe uma inferência probatória epistêmica insuficiente, porque mostra que as provas que foram produzidas não levam ao fato que se quer provar, que a acusação quer provar, e aí precisa atuar para a premissa fática deste caso a presunção de inocência, o estado de inocência, né? O constrangimento na determinação dos fatos através de uma norma jurídica. Por isso que a gente chama de inferência probatória normativa, né? E, finalmente, existem também inferências probatórias interpretativas, que não se trata de uma generalização ou de uma ponte que é feita dos fatos, das informações que se tem aos fatos que se quer provar, através de generalizações, experiências, regras de experiência, nem se trata de uma aplicação simples de norma jurídica, mas se trata justamente de aplicação de uma regra conceitual. E as regras conceituais, elas expressam determinados compromissos valorativos que são anteriores aos conceitos. O conceito, né, a construção dos conceitos, quaisquer que seja o conceito expressa as nossas escolhas morais, as nossas escolhas políticas, as nossas preferências morais e políticas. Então, quando a gente diz, por exemplo, que, embora tenha havido a interrupção de gravidez de um feto, né, num caso tal, então, olha só, não tem um problema de inferência probatória epistêmica, porque a determinação do fato, por informações, ocorreu. Então, eu não tenho um problema de determinação do fato, né? Mas eu tenho um problema da significação que se atribui a esse fato. Porque, se bem é certo que houve a interrupção de uma gravidez, será que a interrupção de gravidez de feto anencéfalo deve contar para o direito exatamente da mesma forma que a interrupção de fetos saudáveis conta para o direito? Será que a mesma regra que diz que é aborto a interrupção de gravidez de fetos em geral, né, essa regra geral que diz que a interrupção de uma gravidez, né, é um tipo, e esse tipo se define pela terminologia do aborto, isso cabe no caso de feto anencéfalo? O conceito de aborto estende-se como um guarda-chuva para interrupções de fetos, interrupções de gravidezes saudáveis ou com expectativa de vida extrauterina, melhor dizendo, e também há gravidezes sem expectativa de vida extrauterina? Seria justo isso? Essa é a pergunta que está por trás dessa decisão, que é conceitual sobre o alcance do aborto, né? Então, quando a gente diz que feto pode ser vítima de acidente de trânsito, nós estamos dando uma
uma amplitude para o conceito de vítima de acidente de trânsito maior, porque não só pessoas, ou seja, seres com personalidade jurídica que nascem com vida, mas também aqueles que ainda não nasceram e que não inauguraram a personalidade jurídica também podem ser sujeitos de direitos quando se trata de acidente de trânsito. Então, reparem que esses exemplos que eu dei para vocês, né, não há nestes exemplos dúvida quanto ao fato que aconteceu. Sabe-se que o feto veio Como é que fala, gente? Eu nem sei. Tá vendo? É o problema do conceito, né? Que o feto perdeu a vida, que o feto... Que a gravidez terminou quando houve o acidente de trânsito. Sabe-se que a pessoa tal interrompeu a gravidez, né? E mesmo assim, essa determinação do fato é insuficiente para a formação da premissa menor. Por quê? Porque para a formação da premissa menor, nós precisamos sobrepor um conceito. Eu preciso saber se o fato que aconteceu no caso individual conta ou não conta como um exemplo, uma instanciação, né? Uma individualização do fato que está lá na regra jurídica de forma geral e abstrata. O fato que diz que aborto é crime, né, que está lá na regra jurídica, a interrupção de gravidez de feto anencefalo vai contar, é uma individualização, é uma instanciação do que acontece na regra geral, do que está proibido na regra geral? Então, isso é uma escolha. A aplicação de um conceito, a escolha sobre a amplitude de um conceito, né, e quais hipóteses aquele conceito vai ser operativo e, portanto, a regra vai se aplicar, isso também é uma escolha. Então, não raro, o raciocínio sobre fatos vai precisar transigir com escolhas conceituais e também com escolhas normativas. É por isso que a gente fala que a presunção de inocência é algo que aparece depois que a inferência probatória epistêmica mostra-se insuficiente. É esse o cenário de uma inferência probatória normativa. É o cenário em que a inferência probatória epistêmica ela se mostrou insuficiente. Não tem prova, o que eu vou fazer, né? Já existe uma regra que oferece justamente o tipo de consequência que precisa ser vista no caso individual, sempre quando o cenário seja de insuficiência. Então, esse texto foi justamente para distinguir, para primeiro esclarecer o que é epistemologia jurídica, mostrar que nós estamos preocupados com conhecimento, mas com conhecimento de fato e não com conhecimento do que seja o direito. Nós não estamos colocando um tijolo a mais em tudo que o Kelsen fez, ou que o Dworkin fez, ou que o Vará fez, não é isso, né? Nós estamos preocupadas em tratar sobre o conhecimento de fatos e em que sentido nós podemos justificar que determinadas descrições de fatos são verdadeiras ou a elas pode ser atribuído o valor de verdade no processo, né? Essa é a única forma, é muito forte, mas essa é uma forma responsável e séria de se recuperar o discurso sobre a verdade dos fatos no ambiente do processo penal, que não caia, né? Na cilada de se falar sobre a busca pela verdade real. Nós estamos preocupados com a justificação, porque a gente sabe, o epistemólogo do direito sabe que, como o juiz não estava lá, né, e como os fatos são pretéritos, o conhecimento da verdade, o conhecimento sobre o que de fato aconteceu pode ser inalcançável. Mas o fato de que isso é inalcançável, né, não nos torna céticos. Por quê? Porque é possível a gente chegar a descrições de fatos ou proposições fáticas que sejam melhores do que outras. Comparativamente, não é igual eu falar que não todas as proposições fáticas estão no mesmo plano. Quando, por exemplo, nós dizemos que o ausente por mais de 10 anos presume-se morto, né? A gente está trazendo aí uma generalização, é verdade, né? Mas é uma generalização, e a gente tem uma incerteza sobre os fatos aí, né? Mas é uma generalização que está baseada em
determinados conhecimentos que nós temos do mundo que não tem por que a gente não aplicar num processo civil, por exemplo, né? Porque se a pessoa está há tanto tempo sumida, sem dar o paradeiro, é razoável que nós infiramos, que nós concluamos que essa pessoa veio a óbito. Então, a incerteza sobre fatos não coloca todas as proposições fáticas na mesma qualidade de radical de não sabemos o que aconteceu. Podemos não saber o que aconteceu, mas podemos nos aproximar ao máximo do que provavelmente aconteceu. As provas têm este objetivo, né? E justamente sabendo que que ainda que as provas tenham esse objetivo, né, as provas podem ser insuficientes. Por quê? Porque a discussão sobre a verdade num processo, ela sofre constrangimentos de tempo, constrangimentos de outros valores que são importantes, porque não é só a verdade que importa, a verdade não importa a qualquer custo, não é? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que falar também sobre quando a atividade probatória acabar. Se não houver suficiência, a gente vai julgar como? E aí nós temos inferências probatórias normativas também, tá? Acho que era isso. E o resto a gente pode falar na própria discussão. Gente, obrigada. Eu queria agradecer imensamente a tua fala, Janaína. Acho que, ainda que não seja propriamente dito processo penal, isso tem tudo a ver, inferências probatórias tem tudo a ver com a tomada de decisão e o que vai significar o processo penal. Então, com certeza, esse texto ele é muito engrandecedor em muitos aspectos, mas eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra para os nossos debatedores oficiais, o Caio e a Maria Eduarda. Não sei se vocês chegaram a combinar qual que fala antes do outro, para introduzirem o debate. Os demais, como eu falei ali no chat, podem fazer as perguntas ou por escrito, e aí eles chamam vocês, ou por meio do microfone, quando eles passarem a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu vi que o microfonezinho do Caio ainda está fechado, então tomei a liberdade de iniciar. Então, primeiro, boa noite a todos. Eu queria não me estender muito, mas agradecer a Dani Welder, então, pelo convite, que além de grandes amigos, são pesquisadores que eu admiro muito. Agradeço o convite e a confiança, né? Porque estar aqui como debatedora da professora Janaína Matida é algo que requer muita responsabilidade. Já digo de pronto para a professora Janaína que eu sou uma leitora assídua de todos os seus textos e que tem me ajudado muito para a minha tese de doutorado. Então, esse é o agradecimento que eu posso aqui colocar agora. Ontem eu conversei rapidinho com o Caio sobre algumas questões do texto da professora Janaína, até para a gente ver se a gente tinha alguns questionamentos em comum e como que a gente ia levar, então, aqui mais esse debate. A gente viu que a gente tinha uma questão em comum, então eu acho que seria justo aqui a gente começar por essa questão em comum, a minha e ao Caio, e inclusive se o Caio quiser depois contribuir, né, e adicionar ao questionamento, tenho certeza que seria de grande valia. Bom, pelo lido no texto e também pelo exposto aqui pela professora Janaína, né, de maneira excelente, já dá para perceber mais ou menos que aquelas inferências probatórias não epistêmicas, sejam elas normativas ou interpretativas, talvez elas tenham, elas possibilitem um contorno a algumas exigências típicas probatórias, a partir, digamos, de talvez alguma acomodação funcional ou interpretativa. A partir disso, eu queria saber como a professora Janaína vê o possível confronto entre essas inferências probatórias interpretativas, mais especificamente, e a segurança jurídica no direito penal, principalmente quando os tribunais não se utilizam de alguns critérios de correção conceitual. Não poderia, talvez, essas inferências probatórias mais interpretativas possibilitar a incorporação de crenças, digamos, para dentro do contexto processual? Não sei se o Caio quer adicionar alguma coisinha à pergunta também.
Não, acho que pode passar para a Jana. Pergunta. Seria isso, então, professora. Ótima pergunta. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, Caio, também, já que a pergunta é comum aos dois. Muito interessante, né? A gente falar sobre inferências probatórias interpretativas, uma vez que a gente falou que elas respondem à aplicação de algum conceito. E aí, a pergunta, se bem entendo, vou repetir aqui só para ficar claro que eu entendi, né? Em que sentido essas inferências probatórias interpretativas elas podem causar insegurança jurídica, uma vez que os juízes, né, os magistrados, eles trarão as suas interpretações conceituais para dentro da determinação dos fatos no caso individual, né? Vamos falar sobre, por exemplo, sobre usuário ou traficante, né? Porque foi encontrado uma determinada quantidade de... Vamos partir do pressuposto de que foi encontrada, né? Não vou problematizar aqui a palavra do policial, vocês sabem que eu gosto desse tema também, mas vamos fingir, né, por amor ao debate, que de fato havia ali uma quantidade de entorpecente que foi encontrada, né? Se aquela quantidade de entorpecente é uso ou é tráfico, dependerá da inferência probatória interpretativa que se some à inferência probatória epistêmica do caso. Porque a inferência probatória epistêmica determina que aquela quantidade de entorpecente foi encontrada. A inferência probatória interpretativa caberá, né, justamente a fixação daquele fato individual como tráfico de drogas ou como posse para uso pessoal, né? E aí é evidente que a pergunta mostra como a Maria Eduarda e o Caio realmente entendem qual é o problema da inferência probatória interpretativa, porque, como a gente falou, né, antes, quando eu estava explicando, o conceito ou a construção de conceitos expressa os nossos compromissos morais e políticos. Então, na medida em que aquele que vai aplicar uma inferência probatória interpretativa, que vai realizar uma inferência probatória interpretativa, tem determinados compromissos políticos, ideológicos, que são punitivistas e que são que expressam um entendimento segundo o qual o juiz precisa combater a criminalidade, a gente já viu que tipo de fato que ele vai encontrar, né? Então, seria muito importante que todas essas inferências, e em especial a inferência probatória epistêmica e a inferência probatória interpretativa, vou me referir a essas duas neste momento, que elas estivessem ancoradas em critérios racionais. Critérios racionais para a inferência probatória epistêmica é método fiável para a produção e valoração de prova, correto? Então, a gente está falando, para eu dizer que o sujeito tal foi o sujeito que cometeu o crime, eu preciso de uma prova de reconhecimento que seja baseada em métodos confiáveis. Não adianta me apresentar um show-up e dizer que essa inferência probatória epistêmica vale, né? Quando a gente está falando de inferência probatória interpretativa, o problema está em que a gente pode acabar trazendo, né, um conceito, né, ou uma definição, né, que não está ancorada em convenção linguística. Por quê? Para falar sobre tráfico de drogas, a gente deveria falar sobre tráfico de drogas em oposição ao que é posse para uso pessoal. Em oposição ao que é posse de uso, a gente deveria definir o que é posse para uso pessoal. E posse para uso pessoal, evidentemente, precisa ser determinado a partir de cada entorpecente. E quem que define o que é uso pessoal, né, para cada entorpecente? Certamente não deveria ser o direito. Não é o direito que tem que fazer esse tipo de convenção. Esse tipo de determinação cabe às agências de saúde. Caberia, por exemplo, a estudos que a Fiocruz faz sobre o que um usuário normalmente usa, né, a quantidade que um usuário geralmente tem que levar de maconha, por exemplo, de cocaína, por exemplo, de crack, por exemplo, de heroína, porque não adianta eu falar que são 2 gramas, né?
2 miligramas, eu nem sei quanto é normalmente para cada tipo de coisa, mas certamente há divergência a depender do entorpecente, há uma diferença do que vai designar uso diário, né, vício, enfim. O direito, se ele quer, de fato, oferecer uma razão, né, através das normas jurídicas, oferecer uma razão de atuar para conformar comportamento na vida em sociedade, se o direito quer que as suas regras jurídicas motivem o comportamento, o direito não pode se descolar da realidade totalmente. Não adianta a gente começar a falar que tráfico é qualquer coisa que possa ser uso pessoal. Então, falar sobre inferências probatórias interpretativas é justamente reverberar a importância da construção conceitual quando esses conceitos não advenham do próprio direito. Falar sobre saúde pública não pode ser algo que a gente vai discutir só no âmbito jurídico, a gente precisa escutar experts. Falar sobre aborto, interrupção de gravidez de feto anencefalo, a gente precisa escutar médicos, a gente precisa escutar quem está falando sobre o momento do início da vida, né? O sofrimento do feto, né? O possível sofrimento do feto, tudo isso precisa ser ouvido por parte do direito. Então, o discurso sobre o conceito que deve servir ao direito justamente para não causar insegurança jurídica e que nós não estejamos sujeitos, submetidos de forma radical, né, a preferências ideológicas de cada julgador, porque aí a gente vai ter vários sistemas jurídicos dentro de um só, né, porque quantos comportamentos a gente pode fazer ou deixar de fazer? Vai depender se o juiz tal vai me julgar, se o juiz tal... Não pode ser assim, né? Então, a convenção linguística jurídica, do conceito jurídico, muitas vezes precisa ser porosa a outros contextos da nossa experiência. Então, neste caso, por exemplo, tráfico ou uso pessoal, seria importante que nós tivéssemos audiências públicas no STF para escutar especialistas falarem sobre que quantidades designam uso pessoal a depender dos entorpecentes e que, portanto, e aí para desenhar a norma jurídica que é para dissuadir do tráfico de drogas, supondo então que a gente vai continuar tipificando a conduta de vender drogas, né? Várias suposições, mas supondo que isso continua sendo importante e reprovável, né? A gente precisa, inclusive, manter uma margem de erro, né? Que aquela pessoa carregue algo muito próximo a essa margem do uso pessoal, uma margem de segurança. Para quê? Para a gente evitar o risco de que um usuário seja julgado como se traficante fosse. Então, a segurança jurídica viria a partir de uma discussão sobre como a gente preenche conceitos jurídicos de forma racional e não de forma subjetivista, decisionista e arbitrária, cada juiz do seu conceito. E a fala da senhora agora justamente me remeteu ao que a gente pode pensar que talvez a própria inferência epistêmica já tenha na sua base ou por si só uma natureza interdisciplinar e multidisciplinar, enfim, digamos, né? Por isso que ela tem também essa característica prévia de ser a primeira inferência a ser feita. Mas era exatamente isso, agradeço a resposta da senhora. Eu tenho mais uma perguntinha, mas eu vou passar a palavra para o Caio para ele fazer uma, depois eu faço aqui mais outra. Muito obrigada. Ótimo, obrigada. Primeiro, boa noite. Queria agradecer o convite da Daniela, do Carlos Helder. Prazer enorme estar aqui com a Maria Eduarda e com a professora Janaína, parceira de projetos, no DDD, de coluna, de um curso que a gente ia dar, que acabou não acontecendo por causa do Covid. Então, alegria. Eu já tive a oportunidade de debater esse texto com a Janaína na turma de teoria da decisão do professor Geraldo Prado. Lá atrás, talvez o Adriano, que eu vi que estava aí também, ter participado, não me recordo. Então, também foi uma alegria voltar a esse texto importante para mim também. Ali eu tomei contato pela primeira vez com essa ideia de inferência probatória do Daniel Gonzalez Larrier. Antes trabalhava só com texto, rituals e conceitos dele, passei a trabalhar com esse. Também acabei voltando aos textos do Daniel, porque há algum tempo também não trabalhava
um tema das inferências, acabei indo por outros caminhos do direito probatório. Bem, eu tenho duas perguntas, eu acho que eu vou optar primeiro pela que eu faria por último. Continuando nas inferências interpretativas. Vou colocar algumas premissas aqui para ficar um pouco mais compreensível para todo mundo, embora eu soubesse que a professora Janaína entenderia pensamento sem essas premissas, a pergunta sem essas premissas. Me parece que as inferências interpretativas, primeiro, são muito importantes para nós, porque a gente lida no direito penal, processual penal, com o conceito de causalidade, conceito de ação, conceito de intenção, conceito de culpa, conceitos complexos. Causalidade é a condição sine qua non, ou é a teoria da Ingeborg-Pulp, é um fator necessário, uma condição suficiente. Isso já dificulta a inferência epistêmica. O que a gente tem que provar? Intenção. O que é dolo? Dolo é cognitivo, elemento cognitivo, é elemento volitivo. Dolo é um fato ou não é? Então, eu vou passear um pouco por esse tema específico para fazer a pergunta. Essa complexidade dos conceitos envolvendo a questão epistêmica, como a Maria Eduarda acabou de dizer que é uma relação complexa, ela, a meu ver, desvela a inexistência de uma divisão tão bem imposta como se imagina entre questão de fato e questão de direito. E eu queria, nessa esteira, perguntar para a professora Janaína como ela vê, por exemplo, a súmula 7 do STJ, que replica aquele verbete da súmula do STF, falando do reexame, simples reexame da prova, e a gente tem um outro problema conceitual, que eles falam revaloração e reexame, e não é muito bem o que a gente trabalha na epistemologia jurídica. E também em relação à condenação, à prisão logo após a execução da pena, logo após a condenação pelo júri, por uma ideia de uma culpabilidade meramente fática, onde os fatos estariam provados. Então, como ela vê essa relação entre a possibilidade de uma inferência epistêmica lá na frente se considerar como a premissa menor do silogismo jurídico e essa ideia de que os fatos independem de ideias do direito probatório e das próprias inferências interpretativas. Obrigada, Caio. Interessante. Esse é um debate antigo, né? Um debate que remonta à discussão Fuller-Hart, Dworkin, falar sobre direito, fato, valor, né? Não é bolinho, não é exatamente algo fácil de surfar essa onda que vai falar, então, sobre fatos e sobre avaliações de fatos, né? Será que o plano do dever ser não atinge as nossas atividades descritivas do plano do ser, né? Então, o mundo ideal não acaba realizando alguma seleção do que a gente vai descrever como partícipe ou pertencente ao mundo do ser, né? Tem toda essa discussão mesmo. E eu concordo que não há uma linha estanque e absoluta, radical, indubitável, que separe questão de fato e questão de direito. Simplesmente não há. Por quê? Porque cada norma jurídica tem ali um fato, né, que se declara um fato que está eleito pelo legislador, eleito pela autoridade normativa como um fato juridicamente relevante. E justamente em função dessa eleição desse fato como juridicamente relevante, essa categoria geral de fato como juridicamente relevante, é que se vai perquirir depois, em cada caso individual, a ocorrência de fatos individuais juridicamente relevantes. Do ponto da filosofia, a gente chama isso de instanciações do fato, categoria geral e abstrata, né? Nós procuramos, nos casos individuais, instanciações das categorias gerais e abstratas de fatos, né? Então,
quando a gente acaba tendo problemas de interpretação, que são problemas lá da premissa maior, muitas vezes a gente está discutindo o alcance conceitual, né, de algo, um alcance conceitual de uma categoria. Por exemplo, o alcance conceitual do aborto. A gente não está discutindo o aborto da Maria, da Luísa, da Joaquina. A gente está discutindo o aborto enquanto categoria geral e abstrata. A gente não está diante de um caso individual, mas ainda assim importa o quê? A ocorrência de um fato. Então, quando a gente está falando sobre interpretação normativa ou o problema, né, da determinação do direito, o problema da premissa maior, nós também estamos falando de fato. E quando, a gente viu aqui, né, nessa discussão, quando a gente está falando sobre fatos na premissa menor, não raras vezes nós precisamos aí fazer uso, né, reivindicar a aplicação de um determinado conceito. E nesse sentido a gente também está fazendo uso, né, de algo que não é só fato. A gente está fazendo uso de algo que é valor também, né? Então, questão de fato e questão de direito não são questões absolutamente estanques. Tem ali um meio do caminho que discute as duas coisas ou que as discussões parecem muito entre si. Não por outra razão, num capítulo do livro um livro do Ricardo Guaxinim que fala sobre das fontes às normas, delle fonti alle norme giuridiche, o Guaxinim fala sobre duas possíveis reconstruções sobre determinação de fato, duas possíveis reconstruções ou formas de se apresentar um mesmo problema. E aí o Guaxinim fala sobre o problema da indeterminação normativa, porque é o alcance conceitual que vai ser discutido, ou o problema da indeterminação dos fatos. E a gente vai dizer se aquele fato individual conta ou não como aquele fato que está lá na norma jurídica. São duas formas de se apresentar o mesmo problema, o encaixe entre o que aconteceu e a norma jurídica. E isso aqui é uma questão de fato e de direito. Precisa de escolha conceitual e precisa de determinação de fato do caso individual também, né? Tem as duas coisas, são desafios ou compromissos epistemológicos e compromissos políticos também, né? Eu gosto muito, para entender melhor ou para esclarecer melhor esses problemas, né, esses alcances, eu gosto de uma classificação de fatos que o Caio deve conhecer. Essa é uma classificação que está num artigo de direito administrativo muito antigo nos Estados Unidos, que é do Kenneth Cope Davis. Depois eu passo a referência para vocês. É um artigo que é muito citado pelo Frederick Schauer, que é um teórico e um filósofo do direito muito importante e que acabou também se dedicando ao problema da indeterminação de fatos, né? E aí ele fala ali nesse artigo, que é do início do século XX, sobre fatos adjudicativos e fatos legislativos. Então, quando a gente está falando sobre o alcance conceitual, nós não estamos falando alcance conceitual ou conceitos que estão na norma jurídica, nós estamos falando de fato também, só que são fatos legislativos. Eu não estou falando da Joana, da Maria e da Luísa, mas eu estou falando, né, supondo que alguém cometa esse tipo de ação, né? Então, essa discussão sobre alcance conceitual, a gente pode reconstruí-la através da discussão sobre fatos legislativos. É verdade que o STJ vai lá e pela súmula 7 diz que não vai rediscutir questão de fato, mas o que mesmo está fazendo o STF quando chama audiências públicas para saber se o amianto faz mal ou não à saúde? Está discutindo fato, né? Está discutindo fato através de conhecimentos científicos dos experts dessas áreas de conhecimento. Então, não é verdade que não se discute questão de fato em tribunais superiores. O que parece ser é que os tribunais superiores querem, de algum modo, criar um filtro para que se não tenha que se discutir questões de fatos adjudicativos. Estariam justificados em fazê-lo? Não.
E por que não estariam? Porque muitas vezes a gente precisa de uma rediscussão sobre o conceito que foi aplicado. Não tem um problema da inferência probatória epistêmica que foi realizado pelo juiz ACO, pelo Tribunal ACO. Eu não tenho um problema com as provas que foram produzidas e as conclusões as provas que foram produzidas, né, e os fatos que foram provados, mas eu posso ter um problema com o significado que foi atribuído pelo juízo ACO do fato que foi provado. Eu posso dizer que não há dúvida de que o sujeito tal estava com a quantidade tal de droga, mas eu posso questionar se aquele caso merece ser tratado a partir do conceito de tráfico. Então, essa discussão, né, sobre a premissa fática, sobre questão de fato, pode sim ser levado, deve ser levado, né, às cortes superiores, porque não significa reprodução, voltar a produzir provas, não significa ter que ouvir de novo policiais, não significa ter que olhar de novo as câmeras que foram usadas para determinar o fato, mas significa a gente questionar determinadas conclusões que foram afirmadas como verdadeiras pelo juiz de primeira instância ou do tribunal que revisou o juiz de primeira instância em cortes superiores. Eu não vejo qualquer óbice, né, a se reexaminar questão de fato, sempre quando não seja um problema de inferência probatória epistêmica. A gente pode estar falando de outras inferências que não sejam inferências probatórias epistêmicas. Tá bom? Da súmula do STJ, né, eu não vejo como justificada esse impedimento a que sejam examinadas questões de fato. Eu acho que a gente sempre, assim, a gente vai ter que falar sobre questões de fato, e se o tribunal que revisou a de primeira instância se vê com a inobservância da presunção de inocência ou do estándar de prova que é adequado ao caso. Também não sei se a gente pode continuar, se a gente pode não, né? Se o Poder Judiciário vai continuar conseguindo sustentar a súmula 7, né? Falar sobre norma é falar sobre fato, e o próprio STF admite isso quando usa as audiências públicas justamente para suprir dúvidas sobre questões de fato que são importantes para o julgamento de casos posteriores. Obrigado, Jana. Professora Janaína, a intimidade às vezes trai. Eu tenho a posição até de que mesmo inferências epistêmicas poderiam, e me parece que a Constituição Federal... Me parece que a Constituição Federal ela é muito clara no cabimento do recurso especial. Por exemplo, né, o 105, inciso 3º, lá, inciso 3. Cabe quando contrariar a lei federal. Se o juiz não motiva as inferências epistêmicas que ele realiza, parece que a violação ao 489 do CPC é muito claro. Por isso que eu falei que, de repente, se não observou o estándar probatório adequado ou a presunção de inocência, eu também veria uma possibilidade por aí. Então, eu vejo como insustentável, realmente, continuar oferecendo a súmula 7 sempre como impedimento a examinar a questão de fato. Mas tem aquele livro da Simone Trento, né? Simone Trento. Né? Baita livro. Que me parece que é o que ela defende. Não é uma questão se é uma questão de fato ou uma questão de direito, também não é uma questão se é uma inferência probatória normativa ou epistêmica, é muito mais a questão como em outros países, como na Alemanha, da significação fundamental ali, se é uma questão que importa e precisa ser universalizada ou não, e não... até porque toda decisão no âmbito jurídico é uma decisão de direito, né? As decisões de fato tomadas dentro de um processo judicial são questões jurídicas e não questões epistêmicas fora do processo, porque depende de critérios que são jurídicos. Obrigado, Jana. Concordo. Passar para... Isadora, você tinha feito uma pergunta, refaz ela oralmente, melhor, né? Oi, boa noite. Professora, então, eu tinha perguntado mais num contexto ali de abuso sexual infantil, se seria caso de inferência probatória normativa ou interpretativa,
em que o comportamento da criança, ou só o testemunho da criança existiria para dizer se houve o crime ou não, e aí seria uma presunção, né? Vou tentar reconstruir o caso a partir de... Porque são poucas as informações que você me dá, tá? Mas se a gente for falar sobre o que geralmente acontece nesses casos, né? Em que a colheita do depoimento da criança é feito sem a observância das regras do depoimento especial, né? Sem a observância de determinados critérios para a produção de prova fiável, né? Vamos pensar o seguinte também, que geralmente esses casos acontecem, demoram muito para ser julgados, então o transcurso de tempo é algo que acaba operando na degradação da memória também, né? Então, num caso como esse, a inferência probatória que o juiz deve... Se a gente só conta com o depoimento da criança, e esse depoimento ele não é produzido da forma como ele deveria ser, tá? Então, fazer questão de sinalizar que essas condições para o meu raciocínio. Se isso acontece, o juiz precisa oferecer um raciocínio com base na presunção de inocência. Infelizmente, né, as coisas foram produzidas sem uma investigação capaz de oferecer informações que possam subsidiar o estándar de uma prova, o estándar de uma decisão penal, o estándar probatório de uma decisão penal, uma decisão no contexto da justiça criminal, né? Agora, se a gente parte de um cenário absolutamente distinto, em que existe a produção dessa prova, né? Com base em critérios confiáveis, né? O caso acaba indo a juízo num tempo razoável, assim, imagina isso, né? A Lilian Stein, por exemplo, ela foi a convidada desse último improvável, né? E ela falou de um caso em que a criança, o fato aconteceu quando a criança tinha 6 anos e o julgamento aconteceu quando ela tinha 10. O transcurso de tempo é absolutamente inadmissível, né? Agora, e é assim que as coisas acontecem. Agora, vamos supor um mundo ideal em que as polícias, elas são as unidades policiais e os seus responsáveis pela realização dos feitos, responsáveis pela tomada da palavra da vítima e tal, são capacitados para isso, né? São treinados por psicólogos cognitivos, eles sabem que perguntas fazer, quando calar, um ambiente em que se respeita justamente que não se revitimiza, né, um ambiente acolhedor. A partir desse contexto, raramente só se terá a palavra daquela criança, da vítima. Por quê? Porque a palavra da vítima, ela traz uma série de informações que o investigador que é cuidadoso, que é responsável, que sabe qual é o trabalho que deve ser feito, ele vai investigar. São informações que vão funcionar como ponto de partida para que ele investigue, para que ele corrobore o relato a partir de fontes independentes ao próprio relato, né? E se neste ambiente que se tem a palavra da vítima colhida da forma adequada, que se tem corroboração através de outros elementos externos à vontade da vítima, a vontade da vítima, que se tem uma palavra que se mantém firme, né, durante o feito. Ora, aí a gente já está falando de um outro cenário em que o que a gente tem, né, é a realização de uma inferência probatória epistêmica através dessas informações probatórias colhidas, custodiadas de forma regular, né, no decorrer, juntando a fase investigativa pré-processual à fase processual, né, e finalmente haverá a subsunção do caso individual à norma geral. Nestes casos, eu não vou dizer que não há uma inferência probatória interpretativa. Porque eu vou precisar falar que isso foi o quê? Um caso de abuso sexual. Vou precisar aplicar ao caso individual um conceito jurídico, né,
que é do tipo penal do abuso sexual. Só que essa inferência probatória interpretativa, ela é menos problemática do que, por exemplo, aquela outra situação que eu fiz referência, né, do aborto e interrupção de gravidez de feto anencéfalo, ou do feto que é vítima de acidente de trânsito, né? Essas outras, assim, elas oferecem um grau, né, de dificuldade quanto ao conceito que deve ser aplicado muito mais elevado do que a dificuldade conceitual no caso do abuso sexual neste último exemplo, tá? Então, são duas situações diferentes em que a inferência probatória epistêmica, o primeiro eu comecei com a insuficiência, né? No caso de que a prova tenha sido mal realizada, há uma inferência probatória epistêmica insuficiente, a que se sobrepõe uma inferência probatória normativa que vai oferecer um critério de decisão para o juiz, que é a presunção de inocência. Na segunda parte do exemplo, em que há a produção e custódia da prova adequada, né? Nessa segunda parte do exemplo, o que existe é uma inferência probatória epistêmica suficiente a que se sobrepõe, né, uma inferência probatória interpretativa adequada às nossas práticas conceituais respeitantes ao abuso sexual. Tá? Obrigada, professora. Professora Janaína, eu vou roubar a palavra de novo, porque a minha outra questão que eu tinha, ela talvez toque em certo ponto também com a pergunta da Isadora. E, bom, como dizem os gaúchos aqui, eu vou puxar a brasa para o meu assado e vou fazer um questionamento em relação ao meu tema de pesquisa, que é a cadeia de custódia da prova. Bom, lendo o seu texto, por óbvio, né, que no momento da leitura das inferências probatórias epistêmicas me remeteu diretamente ao texto do professor Geraldo Prado, né, dos sistemas de controles epistêmicos. E então toda aquela questão que possivelmente a maioria que tenha conhecimento da cadeia de custódia como, né, parte desse sistema de controles epistêmicos e, portanto, assegurando, né, como garantia ali daquela inferência probatória. Mas desde 2017 que eu tenha conhecimento, não sei se o professor Badaró falou isso antes, o professor Gustavo Badaró vem trazendo uma ideia diferente da do professor Geraldo Prado, de que a quebra da cadeia de custódia, a depender do grau dessa quebra de cadeia de custódia, ela poderia ser sanada a nível de valoração judicial. Ou seja, então a gente teria uma prova admitida, mesmo com o reconhecimento dessa quebra da cadeia de custódia, e a nível de valoração judicial teríamos então como se fosse, né, esse problema sanado. Só que daí, pensando nisso, nessa ideia do professor Gustavo Badaró, já me parece que tem daí, digamos, talvez redução da força, uma flexibilização da própria inferência epistêmica. Ou talvez nem falemos mais de inferências epistêmicas nesse caso, né? Eu queria ver o que a senhora tinha para apontar sobre essa questão dos posicionamentos do professor Geraldo e do professor Badaró. Eu escrevi sobre isso, ainda não saiu. Vai sair em junho, acho que 1º de junho vai sair o texto no boletim. Ansiosa já para poder ler. Eu falo justamente sobre esse debate dos dois, menciono esse debate dos dois, né? Bom, dessas duas correntes ou dessas duas formas de tratar a quebra da cadeia de custódia, já que a lei anticrime, né, ela foi silente quanto à consequência da quebra da cadeia de custódia. Então, justamente nessa omissão, a gente precisa preencher, né? Então, vai caber aos teóricos, aos professores, aos pesquisadores, o campo, né, operativo vai ter que trazer aí o significado da falta, né? Eu acho que algo que é uma contribuição do Geraldo na minha vida, né, é justamente o dado da realidade do nosso sistema de justiça, o nosso sistema penal. Então, não é um sistema penal abstrato, é o nosso sistema.
A gente tem que estar compromissado a desenhar instituições e desenhar o sistema penal considerando a nossa cultura jurídica. Então, se eu estivesse falando, tá, de forma abstrata, sobre consequências da quebra da cadeia de custódia, né, eu poderia até estar de acordo com o Badaró. Por quê? Porque existem determinadas irregularidades que podem, né, comprometer num grau pequeno a fiabilidade da informação que aquele vestígio me está trazendo. Então, vamos supor que no lugar de lacrar e botar a data do fato, colocou um mês diferente, né? Então, colocou um mês diferente, ou colocou um nome diferente, ou esqueceu de botar. Será que esse tipo de irregularidade comprometeria em absoluto, de forma irremediável, a valoração daquele vestígio? É esse tipo de pergunta que o Gustavo Badaró está respondendo, dizendo que, olha, a gente precisa deixar que o juiz conheça e que o juiz, então, escolha se vai excluir aquele elemento porque não fiável ou se vai atribuir valoração àquele elemento na medida em que aquele elemento merecer alguma valoração. Ou seja, não se trata de desprezar a irregularidade que existe naquele elemento, mas valorá-lo na exata medida, nem mais nem menos, da irregularidade que foi produzida. Desse modo, vai continuar o Badaró, né? Muito na esteira de Girona, que é a minha casa natal, né? A gente mantém um conjunto probatório o mais robusto possível, o mais rico possível. E tendo um conjunto probatório mais rico possível, nós temos mais chances de determinar os fatos de forma correta e adequada. Nós nos aproximamos da verdade dos fatos quando a gente tem um conjunto robusto. Então, do ponto de vista teórico, se eu não olho para sistemas jurídicos existentes, mas penso nisso, ou seja, o que o juiz deveria fazer, né? Eu concordo. Até posso concordar. A questão é que nós não podemos nos descolar dos conceitos que nós produzimos para o sistema jurídico no qual a gente está inserido, né? E se eu digo que eu vou aproveitar a irregularidade, qual a mensagem eu estou passando para a investigação no Brasil? Não precisa fazer de jeito nenhum. Faz do jeito que você quiser. Se você me disser, depois que você fizer de qualquer jeito, que você não teve a intenção, que foi uma mera irregularidade, que não está provado o prejuízo, aí, olha, vocês já sabem, né, como é que a coisa se desenvolve geralmente. Então, é nesse contexto que a gente precisa dar preenchimento à consequência da quebra da cadeia de custódia. E neste contexto, eu não posso me esquecer que as nossas origens são inquisitoriais, em que o juiz ele não quer se desfazer do pequeno poder que ele tem em cada caso individual, né? E que a possibilidade de valorar segundo as irregularidades, no grau das irregularidades, vai fazer com que a irregularidade seja a regra e não a exceção. Então, justamente olhando para esse sistema jurídico, com todo o respeito que eu tenho à minha casa natal e ao Gustavo Badaró, né, eu rechaço essa opção teórica, porque a cadeia de custódia no Brasil, ela tem que estar olhando para o enviesamento cognitivo, para o primado da hipótese sobre os fatos, que é praticado ordianamente aqui. Eu não sei se na Espanha as coisas já melhoraram, mas aqui as coisas estão assim. Então, se as coisas estão assim, o recado que a gente tem que dar é equivalente, né, à quebra da cadeia de custódia, o efeito é a não fiabilidade daquele vestígio. E se a não fiabilidade é a inadmissão. E a inadmissão tem que gerar, né, assim, a gente precisa de um juiz de garantias. Também tem isso. Para a gente ficar falando de cadeia de custódia, não adianta a gente ficar falando de cadeia de custódia, né? Toda essa discussão, a relevância dessa discussão é se trouxer o juiz de garantias também. Porque se não trouxer o juiz de garantias,
Ah, não, eu vou tirar o período para analisar a quebra da cadeia de custódia é o período de admissão. Sim, mas se for o próprio juiz que vai olhar aquilo, o juiz que vai julgar, se o juiz que vai julgar o mérito é o mesmo juiz que deferiu todas as cautelares no curso da investigação, aí, ó, a quebra da cadeia de custódia, não adianta, porque ele mesmo, vamos supor que ele, né, surpreendentemente falasse, não vou admitir essa prova aqui, ó, é não fiável, não dá, né? Esse juiz, ele pode até aceitar o argumento da defesa que é preciso excluir aquela prova dos autos, né? Mas e da cabeça dele? A prova vai ser excluída da cabeça dele também? Não vai ser. Então, ele pode continuar julgando com base naquela prova que foi excluída dos autos e justificando com base nas provas que foram julgadas lícitas e que, portanto, fizeram parte, né, foram admitidas como pontos de partida às inferências probatórias epistêmicas, normativas e interpretativas que, porventura, ele realizou. Então, quando a gente está falando sobre cadeia de custódia, a gente tem que estar falando sobre juiz, é um combo só, juiz de garantias e exclusão dos autos do inquérito. Né? Cadeia de custódia, juiz de garantias e exclusão dos autos de inquérito. Se a gente não falar dessas três coisas, a gente não está falando de nenhuma... Se a gente não falar junto dessas três, nós não podemos dar efetividade à cadeia de custódia da prova penal. Perfeito, professora. Sempre muito bom escutar o que a senhora tem a dizer. E eu vinha lendo bastante sobre isso e pensava também assim nessa linha, e justamente o próprio texto do professor Badaró, ele me deixa um pouco desconfortável, mesmo com toda a grandeza, né, que o professor Badaró tem e contribuição, mas me deixa um pouco desconfortável porque ele fala que assim, que poderia ser feita, que teria essa hipótese, então, né, de tentar sanar a quebra a nível de valoração, mas em momento algum ele aponta como que isso poderia ser feito, né? Então, isso é algo que também me deixava um pouco desconfortável. Eu acho, então, não sei se o Caio tem mais algum questionamento, a gente pode passar... Estou dando uma lista grande aqui. Eu vi que a Lívia Moscatelli queria fazer uma pergunta, vi que tinha mais gente, Frederico, então acho que eu vou passar para a Lívia. A Lívia acho que é a primeira da lista. Bom, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a participação e a iniciativa, tanto do Helder quanto... esqueci o nome, desculpa. Dora? Dani, desculpa. Maria Dora. Eu também gostaria de agradecer muito à professora Janina Matida. Eu acho que o texto ele é muito bom. Eu tive contato com ele em 2017, quando eu comecei a pensar em escrever um projeto de dissertação, e ele foi muito importante para mim. E foi bem o que você disse, Janaína, querendo ou não, tratar sobre filosofia analítica não é fácil, e você conseguiu muito bem fazer de uma forma que pareceu muito mais simples e muito mais acessível. A minha pergunta, na realidade, é acerca das máximas de experiência, porque elas me trazem um desconforto muito grande. Nós, efetivamente, a gente realiza no dia a dia muitas inferências baseadas em máximas de experiências por conta dos nossos conhecimentos sobre o mundo, né? Então, de alguma forma, as máximas de experiência, elas remetem à nossa bagagem cultural e também aos nossos conhecimentos prévios sobre determinado tema. Agora, o que me traz uma preocupação muito grande quanto à máxima de experiência dentro do processo é como muitas vezes ela pode ocasionar algumas generalizações pautadas em preconceitos raciais, por exemplo. Então, uma coisa que eu fiquei pensando num caso prático, já que vocês começaram falando um pouco da questão de tráfico de drogas, eu consigo ver um exemplo bem claro de racismo estrutural, por exemplo. Então, um juiz, muitas vezes, e aí, obviamente com suas exceções, ele está diante de um réu que é negro, ele é pobre e provavelmente com uma quantidade de drogas, ele vai acabar fazendo uma generalização equivocada
muito por conta das questões raciais e até do contexto enfim, de pobreza e como é, hoje em dia, o tráfico de drogas é tratado no Brasil, e ele vai fazer uma generalização de que provavelmente essa pessoa estaria traficando, né? E aí, associação ele vai falar, porque não foi encontrado em qualquer lugar. Na comunidade, aquilo ali era um lugar de tráfico de drogas. Exatamente, né? Porque só pessoas que vivem em comunidade... exatamente. E aí, isso que me traz um certo receio, porque a generalização acaba trazendo conhecimentos falsos, né? Conhecimentos com problemas muito grandes em suas essências. E aí eu gostaria de saber se há uma forma de você remediar isso, e há de alguma forma, no seu entendimento, professora, como afastar esse conhecimento totalmente subjetivo, baseado em premissas equivocadas e preconceituosas? Não sei se é possível também, não sei. Ótimo, Lívia. Tem um texto do Schauer, você já deve ter lido por conta de Girona também. A Lívia está fazendo o Master em Raciocínio Probatório lá com o pessoal de Girona, e é orientanda do Gustavo Badaró, viu, gente? Para todo mundo saber aqui, né? Brincando. Tem um texto do Schauer que chama Profiles, Probabilities and Stereotypes. É um texto muito bom, em que o Schauer trata justamente, né, de perfis, probabilidades e estereótipos. Ali, ó, o Caio está mostrando ali, ó, tá ostentando a obra para vocês. E nesse texto, o Schauer, esse texto está online, tá, gente? Naqueles sites russos, dá para baixar. E nesse texto, o Schauer traz, né, traz uma classificação das generalizações conforme o seu fundamento epistêmico ou a sua carência de fundamento epistêmico. Ou seja, a sua carência de correspondência ao mundo ou a sua correspondência ao mundo e como as coisas operam no mundo, né? Então, ele fala sobre generalizações espúrias e generalizações não espúrias, tá? Então, as generalizações espúrias são os preconceitos. É tudo aquilo que a gente afirma de forma geral, né, mas que a gente não tem dados confiáveis que suportem essa generalização que nós estamos fazendo. Muitas vezes, as generalizações, elas são até implícitas, porque a gente não está, a pessoa que está realizando a generalização, ela não está explicitamente, de forma deliberada, trazendo essa generalização para ser discutida, para ser debatida. A gente percebe que aquilo é uma premissa implícita do raciocínio dela, né? Ela traz ali, não, mas se ele estava ali, que é um lugar de tráfico, e ele estava com droga, e ele tinha um trocado, óbvio que... Repara, ele fez uma série de generalizações espúrias, porque sem fundamento empírico no qual se apoiar, né, para chegar à conclusão de que se tratava de tráfico e de que se tratava de associação para o tráfico de drogas. Porque para fazer esse tipo de generalização de forma justificada, era importante que esse juiz citasse algum estudo sociológico que demonstrasse que as pessoas que são encontradas nesses lugares com essa quantidade de drogas, que geralmente estão traficando, estão fazendo venda, trocando droga a título de lucro, né, de auferir lucro. Então, a generalização, ela não precisa ser, esse é um dado importante, uma generalização, ela não precisa ser universal para que ela seja justificada. Não é preciso isso. Quando eu falo que os pitbulls são perigosos, eu não preciso que todo cachorro pitbull seja perigoso. Eu preciso que a maior parte dos pitbulls seja perigosa, né, em comparação com outras raças de cachorro. E com isso é suficiente, eu vou estar justificada em afirmar que pitbull é um cachorro perigoso. E essa associação, né, de perigo à raça pitbull, ela está autorizada na medida em que ela me oferece um curso de ação
não só a mim, mas a todos, quando a gente encontra um pitbull de forma desavisada na rua sem focinheira. Eu vou lá, vou me aproximar, porque, não, vou ser injusta, né? Porque nem todo pitbull é. Então, por que, se eu gosto de cachorro, eu não vou lá passar a mão na cabeça dele, sendo ele um cachorro, por quê? Então, a generalização não precisa ser universal para que ela seja não espúria, para que ela tenha fundamento empírico. O fundamento empírico pode me mostrar que na maior parte das vezes. Mas é importante que esse fundamento empírico traga essa base. É preciso que haja uma garantia, um aval do que se está afirmando como sendo geral, né? E no caso do direito penal, do processo penal, do ambiente da justiça criminal, nós não vemos, né, uma afirmação de generalidades, de generalizações, né, ancoradas em estudos, ancoradas em experiências, em dados empíricos, e aí que mora o problema. É por isso que é tão importante, né, e quem pegar meus textos sobre o processo penal, né, vai ver que eu sempre cito pesquisa. Tem alguma pesquisa que fala sobre número. Por quê? Fala sobre número ou alguma pesquisa qualitativa, porque para falar sobre desenho institucional, sobre a justiça de uma regra, a justificação de uma regra, a justificação de uma decisão judicial, né, a justificação de uma premissa, a gente precisa de dados. E ainda bem, né, gente, que existe uma divisão de trabalhos. Eu não preciso fazer tudo. Eu posso encontrar as pesquisas do Marcelo Semer, que falam para mim, por exemplo, que o processo... que falam para mim, por exemplo, que só 6% dos processos de tráfico de drogas são antecedidos por uma investigação. Então, quer dizer, qual é a informação que o Marcelo Semer está me dando? É tudo atitude suspeita, né? E atitude suspeita, o que é atitude suspeita? É ser negro, pobre e favelado. Então, o que a gente precisa fazer? A pergunta da Lívia também era: existe algo que a gente pode fazer para remediar isso? Existe. A gente precisa revelar, através da nossa argumentação jurídica, revelar a carência de substrato epistêmico nessas generalizações que são trazidas pelos juízes. Porque no julgamento deles, essas inferências, elas estão de forma implícita, então a gente precisa trazê-las à luz e iluminando elas, revelando elas, mostrar que elas são insuficientes, que eles não estão autorizados a supor, né, e a partir de suposições condenar, a supor que um sujeito que é encontrado lá, num lugar que geralmente vende droga, porque ele tinha, então ele não pode inverter o ônus da prova através de uma generalização espúria. Quem tem que provar que era traficante, que estava associado, é a acusação. Então a gente precisa mostrar que essas generalizações, elas estão fazendo o trabalho que a acusação tinha que fazer. O juiz está completando o raciocínio que é a acusação que devia trazer pronto. O juiz não tem que trazer essas regras de experiência, essas máximas de experiência. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente precisa estar atento a essas máximas de experiência, porque a máxima de experiência é justamente a mão de obra do raciocínio judicial, máxima de experiência, né? E a gente precisa mostrar que dados empíricos inexistem para tanto. Então, as pesquisas do Marcelo Semer, quanto a drogas, né? Marcelo Semer, Gorete Marques de Jesus, que fez a tese dela também na USP. Anteontem, acho que foi anteontem, eu combinei de escrever um texto com a minha amiga Fernanda Prates, que fez uma pesquisa sobre a palavra do policial, mas a partir de uma metodologia das ciências empíricas, né, da antropologia, fez uma etnografia, entrevistou juízes, assistiu audiências e tudo mais, com o meu substrato teórico. Não dá para a gente fazer tudo, então a gente precisa se apoiar em quem faz o que completa o nosso. Eu só posso afirmar a partir de fatos, né? E os juízes, eles precisam aprender isso também. Não é só o teórico que só pode afirmar a partir de fatos. O juiz também só pode afirmar a partir de fatos, tá? Lívia, só complementando,
Primeiro que é um livro muito bom no Brasil, do Francisco Rosito, que chama-se Direito Probatório, as Máximas de Experiência, orientado pelo Carlos Alberto Álvares de Oliveira, grande processualista, então vale a pena dar uma olhada. Mas só retomando, aproveitando 6 minutos, depois passo a palavra para o pessoal fazer pergunta, essa temática das máximas de experiência, ela precisa ser vista numa perspectiva histórica para a gente entender. Quando a gente tem na França a discussão, no século XIX ainda, sobre a íntima convicção, Feuerbach, não Ludwig ou Anselm Feuerbach, penalista, ele vai ser absolutamente contra essa ideia de íntima convicção, preocupado justamente com esse tipo de questão. Então, lá atrás. E qual é a resposta que o Savigny dá num texto de 1846, chama-se A Questão Principal relativamente ao novo Código de Processo Penal. É um texto que ele escreveu anonimamente, depois soube que era dele. Ele diz, a única saída que a gente tem para esse tipo de problema, e a gente tem que confiar numa motivação clara e escrita. Então, aí, em 1890 e pouco, Friedrich Stein vai escrever um livro sobre o conhecimento privado do juiz, de onde sai essa expressão máxima de experiência. Um livro chamado Das Privat, Wissen des Gerichts, né, o conhecimento privado do juiz. E a partir dali, o que ele também constata? Que a gente não tem tanto controle sobre isso. Ele vai decidir e vai, sim, usar suas máximas de experiência. E aí eu me recordo que uma vez a Janaína respondeu, não lembro se foi para o juiz Marcos Peixoto no curso, olha, eu confiaria muito, por exemplo, no Posner, né, um juiz norte-americano, que é um cara super culto, mas será que a gente pode confiar em outros juízes? Esse é o problema, e eu acho que a única saída é realmente a gente conhecer. O problema é que a motivação da decisão, eles não precisam justificar as inferências epistêmicas. Então a gente não sabe, ele diz e isso passa como motivação. Não, eles precisam, né? Mas eles, no nosso sistema jurídico, eles não motivam. E aí também é interessante ler o Perfecto Ibanez, no livro até traduzido pela Lumen Iuris, ele vai falar sobre essa motivação constitucional que deveria abarcar também as inferências probatórias e cada uma delas, e por que elas não são derrotáveis. E aí ele trabalha também com a mesma ideia do Daniel Gonzalez Larrey de critérios racionais, ele a partir do Karl Hempel, a prova é fiável, a prova é suficiente, a prova é coerente, depois você tem que justificar as conexões, que são as máximas de experiência, a causalidade é justificável uma alta probabilidade na causalidade, ainda que seja uma probabilidade indutiva, lógica, baconiana. Então, a gente tem toda uma série de mecanismos, só que a gente não aplica. E aí também eu acho que vale a pena ver que tem um livro do Julia Huberts, sobre elementos de epistemologia jurídica, epistemologia judicial, não lembro, onde ele vai fazer justamente essa crítica entre a diferença entre as máximas de experiência e as leis lógicas e científicas. Ambas são indutivas e, como a Jana falou, não precisam ter uma universalização completa. A gente sabe que a ciência não trabalha mais com essa ideia, que trabalha com conhecimentos indutivos e garantias indutivas. Mas a gente precisa diferenciar, peraí, não é tudo igual. Ainda que a questão seja de grau, não é tudo igual. Como assim? Não, quem mora lá, mora naquela comunidade ou é negro. Bem, isso é, a Jana falou, uma ligação, uma conexão, uma máxima de experiência espúria. É completamente diferente você ter dados. E mesmo os dados são derrotáveis. Mesmo pesquisas que te dão 98%, elas podem ser derrotadas. Então, mesmo quando uma regra de experiência ela é válida, né? É uma regra de experiência não espúria, se ela não for universal, o caso pode ser justamente a exceção que a regra suporta. Então, mesmo no caso de que haja inferências não regras de experiência não espúrias, cabe à acusação provar que aquele caso não é a exceção, que aquele caso é justamente uma instanciação da regra de experiência não espúria. Então, é importante mesmo. Agora, o que se pode fazer? O que a defesa deveria fazer, embora não seja obrigada, mas uma defesa atenta, ela deve oferecer inferências probatórias epistêmicas que sejam opostas, né, que sejam mais fortes do que as inferências probatórias trazidas pela acusação. Então, se a acusação traz inferências probatórias a partir de generalizações, de regras de experiência, de força
social, vamos supor, a gente está falando de costumes sociais e tal, e se a defesa traz uma inferência probatória epistêmica que tem na sua base uma regra de experiência que se aproxima a conhecimentos científicos, então a defesa acaba realizando, né, propondo uma inferência probatória epistêmica que é mais forte do que a inferência probatória epistêmica trazida pela acusação. O que a gente tem que fazer é expor realmente as inferências que são realizadas pelo juiz, o raciocínio judicial que é realizado pelo juiz, porque ele precisa mostrar não apenas o porquê daquele raciocínio que ele empreendeu e do que ele considerou suficiente para a decisão dele, mas também o que não foi suficiente e o que ele afastou como prova relevante para a decisão dele, né? Então, falar sobre raciocínio sobre provas não é só ele mostrar coerentemente as informações que serviram para a hipótese dele. Ele também precisa justificar por que ele descartou outras informações que dissuadiam da hipótese dele, né? Então, é justamente essa valoração atômica e holística da hipótese fática que a gente precisa fazer. Eu queria falar para vocês que sobre regras de experiência, é importante, né, ter em conta que as distintas tradições ou culturas jurídicas tratam do mesmo tema a partir de nomenclaturas diferentes, né? Então, quando a gente está falando sobre uma tradição continental, que então reúne aí Itália, Espanha, Brasil, países latino-americanos, a gente fala de máxima de experiência, de regra de experiência, mas se a gente está falando do common law, a gente não vai falar sobre regra de experiência e não vai encontrar textos que falam sobre regra de experiência. A gente vai encontrar textos que falam sobre generalizações ou textos que falem sobre stock of knowledge, que é justamente esse caldo que está por detrás das inferências que a gente faz probatórias. Tem uma discussão muito interessante do Schauer com o Posner, que é esse juiz americano, né? O Richard Posner, que ele é um juiz, e ele assume num dos textos dele que ele pesquisa na internet. Então, ele está lá com alguma dúvida sobre fatos e ele precisa julgar, ele vai lá e pesquisa na internet. Então, não existe um perito, um expert que integre aquele processo e tem um contraditório, e aí a outra parte também oferece um outro expert, e aí a partir do que os experts produzem, aquelas questões de fato são determinadas. Não. Se o juiz é o Posner, ele já antecipa que ele vai lá e faz aquela pesquisa na internet, ele olha vários artigos, ele vê as revistas renomadas que tratam sobre determinado tema, então ele lê sobre engenharia, sobre química, sobre não sei o que, ele vai lendo. E ele vai preenchendo aí, né, o que a gente chama de regras de experiência. Porque as regras de experiência podem ter substrato próximo ao científico, né? Científico, pode ser, enfim, costumes, hábitos sociais e tanta coisa. E aí o Schauer vai lá e fala assim, peraí, mas e o devido processo legal? Como é que a outra parte, né, contradita o que você foi lá e pesquisou pela internet e ninguém fica sabendo? Como que a gente garante aí um devido processo legal se você já está dizendo que você vai lá e integra fatos a partir da sua agência individual na sua casa, depois que você tomou aquele banhão, não, eu estou sem sono, vou dar uma pesquisada aqui. Problemático, né, gente? Pois bem, não tem como a gente controlar que o juiz não faça isso, né? Mas tem como a gente exigir que a motivação da decisão judicial, pelo menos no nosso sistema jurídico, ela seja levada cada vez mais a sério. Então, o que o juiz passa a escrever, nós podemos contraditar de algum modo, nós podemos oferecer objeções a isso. Eu não ficaria tão preocupada com essas pesquisas em internet, e aí eu repito o que o Caio acabou de me lembrando, né? Das pesquisas da internet feitas pelo Posner. O Posner, ele não só é um juiz, como ele é um filósofo do direito, ele fala sobre análise econômica do direito, ele fala, né? É um exímio pensador. Mas a gente não tem essa regra.
né? A gente tem justamente juízes com primado da hipótese sobre o fato, com punitivismo aceso, né, no máximo, e inquisitorial. Então, temos que nos preocupar com as pesquisas que são feitas. É isso. Obrigada, professora. Acho que esse artigo também realmente está online. Eu só queria, brevemente, dizer que recentemente eu tive contato com o acórdão proferido pelo prefeito ibanês e eu me surpreendi. Realmente, eu nunca tinha lido nenhum acórdão na Espanha. Na verdade, era um acórdão, porque não era... na verdade, então, era sentença. Não, é porque eles não têm essa diferenciação, não existe acórdão, esse termo tá, não existe na Espanha. É que como foi em segundo grau, na verdade, como foi uma apelação, ele fazia parte dos julgadores na sentença, na verdade, e me impressionou muito porque realmente eles levam muito a sério a motivação das sentenças, eles fazem todo o processo de determinação dos fatos que eles entendem que foram provados, depois eles passam a refutar os argumentos da defesa e aí, apesar da gente ter no nosso Código de Processo Penal agora, principalmente, que tem que rebater todas as alegações feitas pela defesa, de alguma forma o juiz tem que analisar todos os pedidos, até então a gente não tinha isso, né? E lá, assim, tendo a impressão, lendo aquela sentença, ficou muito claro como eles tratam a motivação de uma forma muito mais séria que aqui no Brasil. Eu realmente me surpreendi também era muito do perfeito, né? Exato. Exatamente, mas concordo com tudo, professora. Obrigada. Quem quer fazer pergunta agora? A gente pode fazer mais uma. O próximo da lista era o Frederico. Me ouvindo? Tô. Boa noite a todos. Frederico aqui do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo. Obrigado aí. Muito legal o giro. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta breve, rápida. Eu até coloquei no chat qual seria a importância de determinar o conceito de verdade para as inferências. Por quê? Só fazendo uma rápida contextualização, pegando como exemplo a questão da quebra de cadeia de custódia que foi utilizado hoje ali, se a gente pegar o raciocínio do Gustavo Badaró, a gente entende que, mesmo que o rompimento de um lacre não daria prova, a gente parte da premissa que aquela prova pode nos trazer a verdade, né? Então, a gente trabalharia com o conceito de verdade, não sei se seria correto, um conceito teológico, que existe uma verdade que há a se descobrir. Eu também eu trabalho com isso, tá, gente? Fica aqui bem claro. E se a gente trabalhar com o conceito de verdade, no conceito lógico, que existem premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão válida, a gente utilizaria que aquela prova, da forma que tem que ser armazenada, é uma premissa válida. Se ela não for armazenada da forma que foi estabelecida, é uma premissa não válida, não verdadeira. Então, assim, a pergunta é, como estabelecer e qual seria o conceito de verdade para uma inferência probatória? Tá. Pergunta do Frederico é simplesmente o fundamento, né, mais importante da epistemologia jurídica, que é que a verdade importa e que existe. A verdade existe, a verdade importa, e nós podemos ajustar as nossas ferramentas para nos aproximarmos da verdade. O conceito de verdade que a gente usa, né, os de Girona, eu uso, é a verdade como correspondência. Existem algumas teorias da verdade, tem a verdade como coerência, então uma proposição fática é verdadeira na medida em que ela é coerente com, né, o que provavelmente é verdadeiro. Então, e a gente, eu, Girona, Lívia provavelmente, Caio, uma proposição fática é verdadeira se e apenas se ela se corresponde à realidade dos fatos. Se ela não corresponde, se X aconteceu e a premissa fática e a descrição dos fatos, a proposição fática não afirma X, então ela não é verdadeira.
A verdade existe quando existe correspondência entre a proposição fática e a realidade objetiva. Verdade é essa correspondência. Então, o valor de verdade ele é atribuído adequadamente quando ele é atribuído a uma proposição fática que reflete a realidade objetiva. Tá? Agora, a verdade ela existe. A realidade objetiva está aí. Agora, essa realidade, né, ela é cognoscível sempre para nós? Nós podemos aprender essa verdade, nós podemos conhecer essa realidade objetiva no momento que nós quisermos? Aí a coisa já vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque no processo penal existem limitações, constrangimentos de tempo, constrangimentos de outras coisas que são importantes além da verdade, tem um monte de constrangimento, um monte de limitação do próprio contexto do processo penal, do contexto do direito e, em específico, o contexto do processo penal. Tem mais constrangimentos ainda, né? Se é assim, nós temos que reconhecer que esses limites podem nos distanciar dessa apreensão da realidade objetiva. E tudo bem, porque nós queremos realmente que a verdade importe, mas direito à privacidade, dignidade humana, né? Direito à intimidade, devido processo legal, tem um monte de outras coisas que também importam, né? Sendo assim, se existem várias outras coisas que importam, nós precisamos falar não só do conceito de verdade, mas o conceito de justificação de uma proposição fática. Porque aí eu vou começar a dizer, e é isso que eu acho que é importante, né? O processo penal, ele deve se preocupar não com o resultado final de um processo penal não é necessariamente proposições fáticas verdadeiras que correspondam à realidade objetiva, mas sem dúvida alguma deve ser proposição fática justificada, ou seja, uma proposição fática que eu tenho razões, que eu tenho boas razões para atribuir a ela valor de verdade. Repara que são duas coisas diferentes, porque quando eu digo que existem critérios que justificam, eu estou assumindo a possibilidade de que a proposição fática, no final das contas, seja falsa. Mas seja uma proposição fática falsa, aceitável, plausível e que foi produzida, conseguida com todo o cuidado que era possível no momento em que ela foi produzida. Então, existe aí uma distância da determinação dos fatos dentro do processo penal que é inerente a esse contexto. E se existe essa limitação, nós precisamos reconhecer que nós estamos muito mais falando sobre a justificação das proposições fáticas do que de verdade mesmo, né? Nós não, até porque pode até ser que a nossa proposição fática corresponda à realidade. Mas o processo nunca vai dar essa garantia para nós, essa certeza íntima de que nós, de fato, estamos de posse da verdade. Agora, o que o processo penal pode nos dar é a certeza de que nós estamos fazendo uso de proposições fáticas justificadas. Por que são justificadas? Porque existem inferências probatórias com base em generalizações não espúrias, com base em conhecimentos prévios acumulados e contestados pelas áreas de produção desses conhecimentos e tudo mais. Então, a gente pode se aproximar ao máximo da verdade. O que a gente pode fazer, então, é conceder um lugar à verdade, né, essa verdade com V maiúsculo, tá, como um norte regulador das nossas atividades. Um norte regulador. Mas a verdade com V maiúsculo, ela não faz parte do horizonte do processo penal tal como ele pode acontecer. Então, o máximo que a gente pode fazer é tentar fazer com que as nossas práticas nos aproximem ao máximo da verdade. Mas a gente nunca vai ter essa garantia de que a gente está de posse da verdade. Sendo assim, como a gente está falando de justificação, a gente está falando sobre, vamos para o exemplo que você deu, cadeia de custódia, né? A quebra da cadeia de custódia, o que ela faz conosco? É bem verdade que só importa essa discussão sobre quebra da cadeia de custódia quando a prova é relevante.
Se a prova é sobre fato irrelevante, sobre o fato que não contribui para nada para a discussão que se está tendo naquele processo em questão, ela já vai ser inadmitida porque, não vou ficar perdendo tempo com coisa que não me ajuda a reconstruir os fatos relevantes, né? Então, toda discussão sobre cadeia de custódia é justamente sobre aquela prova que faria a diferença. Se ela integrasse o conjunto de elementos probatórios, ela faria a diferença, né? Não é bem que a premissa que sairia de uma prova com cadeia de custódia quebrada, não é que ela não seria válida, ela seria não fiável, né? Ela seria, eu não estou disposta a correr riscos por esta premissa. Eu prefiro fechar as portas para o risco que esse vestígio traz para o processo. Pode ser que, se a gente recupera essa discussão que o Badaró tem, né, e fala sobre, imagina, se for uma quebra, mas que uma irregularidade que mantém aí a relevância, né, da prova, a prova é relevante e a irregularidade é pequena, né, por que não deixar entrar? Porque não é mais confiável. Porque pode ser que aquela individualmente seja confiável, porque inclusive o juiz é cuidadoso. Mas do ponto de vista sistêmico, é porque a gente tem que desenhar as regras jurídicas não pensando no juiz cuidadoso, mas no juiz inquisitorial, em diminuir a arbitrariedade do juiz inquisitorial. Pensando neste juiz que tem tudo para errar e para atribuir valor excessivo ao que não deveria ser valorado, nós devemos, eu acho que nós temos estímulos do nosso meio, do exame das práticas jurídicas inquisitoriais que nós temos para atribuir a exclusão. Às vezes, né, do ponto de vista teórico, de fato, aquela quebra não angariaria, né, a invalidade. Mas porque politicamente nós temos tudo para acreditar na arbitrariedade, é melhor a gente tirar de vez, tá? Mas não se trata de uma necessária invalidade da premissa, né, do ponto de vista conceitual ou lógico, mas se trata de um risco político que nós não deveríamos assumir, na minha modesta opinião. Obrigada. Só dando uma dica sobre isso que a Jana falou, também do Frederic Schauer tem um texto que ele fala sobre a importância do contexto jurídico e da exclusão de provas como exemplo. É um texto muito interessante, não vai dar para falar aqui, mas foi traduzido para o português na revista da UFRJ. Como é que é, Jana? Foi traduzido pelo Lucas Mioto. Isso. Vale a pena, Frederico, se interessar. Acho que é um texto que é bem interessante. Então tá, a professora Janaína pediu para a gente encerrar, né? A gente também já está abusando dela, a gente já queria agradecer imensamente, foram 2 horas muito ricas, extremamente gratificantes, muitas dúvidas e muitos questionamentos que acho que muitos de nós, além de levarmos, vamos querer também fazer diretamente, então, por isso a gente reitera para que nos escrevam, pode ser por meio do Giro, do Instagram, ou no site também tem esse espaço, ou no privado para a gente, porque a gente vai repassar depois para a professora Janaína. A gente reitera também, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até agora, né? É muito gratificante ver tantas pessoas interessadas em debater, acho que é muito rico. E avisar de novo que vai estar disponibilizada a gravação no site, para quem quiser também assistir ou repassar. Eu só queria, Dani, desculpa te cortar antes de terminar, desculpas para o pessoal que também ficou prejudicado em relação às perguntas aqui por conta do tempo, mas a gente, como a Dani falou, vai repassar. Queria agradecer também a Duda e o Caio por esse debate, foi bem legal mesmo, e a professora Janaína, claro, pela disponibilidade. Então, repasso a palavra para ela, caso ela queira fazer a finalização de qualquer forma. E, mais uma vez, agradecendo.
Queria agradecer, então, muito o convite feito por vocês dois, pelo Carlos Helder e pela Duda. Agradecer muito pela Duda, pela Dani. Agradecer muito os comentários feitos pelo debate promovido pelo Caio e pela Maria Eduarda. Desejar boa sorte nessa tese para a Maria Eduarda. Agradecer as perguntas feitas e as que eu pude responder, né? Todas foram muito boas e mostram... quando as perguntas são boas, significa que o texto foi bem compreendido, né? Às vezes, assim, em sala de aula, um termômetro que a gente tem que, olha, alguma coisa não foi compreendida, quando sai aquela pergunta, você fala, que pergunta é essa? Isso não aconteceu e eu fico muito feliz. E agradeço muito essa oportunidade de voltar a esse texto, voltar a Janaína que escreveu esse texto e continuar de acordo com a Janaína que escreveu esse texto. Agradeço. Obrigada. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.